Olá, meus queridos, pra cima. Talvez você tenha conhecimento do incidente que houve aqui em São Paulo, tá? No mês de novembro, agora semana passada, nós estamos dia 28, foi, salvo engano, dia 25 de novembro, em que houve ali ferimento de alguns carregadores, né? Nas operações da Receita Federal, a gente tem os colaboradores carregadores e a depredação de 2 viaturas, tá? Então eu venho aqui nesse vídeo para poder conversar com você o que realmente houve. Eu participei dessa operação, só que eu não estava no ponto, né, exatamente de onde aconteceu, eu estava em outro ponto. E o que acontece? Geralmente a Receita Federal, né, da atividade de repressão, faz operações contra a entrada irregular de mercadorias estrangeiras com depreciação de marca, né, com o uso indevido de marcas famosas, tipo Nike, Louis Vuitton, Lacoste, coisa desse tipo. Tá? Então há uma operação da Receita Federal em conjunto com outros órgãos e também com a propriedade intelectual das marcas. São os advogados que representam as marcas. Tá? E isso estava acontecendo num shopping na região do Brás, e houve a retenção das mercadorias, porque não tem como comprovar, além de ser um crime contra as marcas, né, ele entra também como um crime de contrabando, porque é uma mercadoria que não pode entrar no território nacional, e a Receita Federal executando dentro das suas atribuições, realizando esse tipo de operação. Tá? Só que assim, como nós estamos próximo do Natal, o quantitativo de mercadorias é bastante elevado, tá? Bastante elevado mesmo. E aí um boxe daquele, né, uma loja que é feita, tem mais de $500 mil ali em relação à mercadoria. Então a pancada é bastante forte e dificilmente, né, quase que impossível, porque não tem autorização para poder importar esse tipo de mercadoria, a pessoa consegue reaver essa mercadoria e ela vai para destruição. E aí a Receita Federal está desenvolvendo, são vários shoppings na cidade de São Paulo, já estava há mais de 3 semanas realizando as atividades. Aconteceu de que um cidadão, de forma isolada, começou a inflamar e o pessoal estava dentro do shopping, o shopping estava fechado, realizando os trabalhos e as viaturas estavam do lado de fora. Então o cidadão inflamado, por iniciativa própria ali, ele foi e inflamou o pessoal que estava fora da operação, fora do shopping, e começou a inflamar a galera e depredou, né, 2 viaturas, né? E houve ali o pessoal que acompanhou. Isso tudo foi filmado, isso tudo foi identificado. Nenhum servidor, né, teve nenhum tipo de ataque físico, porque os servidores estavam dentro do shopping. Tá? Toda a operação da Receita Federal, a prioridade da operação é a preservação da integridade física dos servidores. Então, o que aconteceu foi o quê? Essas operações, há um carregamento dos caminhões com essas mercadorias apreendidas para poder levar para o depósito da Receita Federal. E aí há uma parceria com a prefeitura, há uma contratação também do pessoal da transportadora para que haja carregadores relativos a esses sacos, caixas que vão para o depósito. Neste caso específico, houve o apoio da prefeitura e existem os carregadores da prefeitura. E a van de passageiros que estava levando esses carregadores para fora foi depredada também, certo? E aí foi ferido 3 cidadãos ali que estavam trabalhando nesse carregamento. Então, basicamente, o ocorrido foi nesse sentido. Houve a depredação de 2 viaturas e a depredação de uma van de passageiros com os colaboradores da prefeitura. Não houve nenhum tipo de impacto em relação aos servidores, auditores, analistas e demais servidores que estavam na operação, até porque, assim, foram 2 pessoas identificadas, né, como na depredação e foram presas, tá? As 2 pessoas foram presas e aí vai ter toda a repercussão, não só penal, mas também civil, tá? Civil, para poder reaver os prejuízos à União. E aí o que foi decidido pela Receita Federal? Todo ato, isso já é padrão aí, quando há qualquer tipo de incidente nesse sentido, a Receita Federal continua a operação e dobra os meios. Então, pessoal, a operação que ia terminar, ela foi estendida para mais uma semana e convocou servidores de outras regiões fiscais para poder dar apoio e continuar, porque o poder público não pode se diminuir perante esse tipo de vândalo, tá? Então, no final, o que foi ganho aí
pela parte dos depredadores. Operação de mais uma semana e eles foram presos, tá? Então, assim, é só para você ter uma noção de que não vale a pena, tá? Se você quiser ali no seu ato de fúria fazer algum tipo de atividade nociva ao interesse nacional da sociedade, você pode até fazer, mas você vai arcar com todo o prejuízo. E eu acredito que o prejuízo foi muito maior e também verifico, tenho certeza que essas pessoas, se pudessem voltar atrás no tempo, não fariam o que fizeram. Por quê? As consequências são fortes. Então eu queria explicar porque fica um zoom pessoal lá no meu grupo do Telegram, reta final, Receita Federal, o pessoal que está estudando para o concurso, né, começou a perguntar porque teve videozinho, e aí videozinho de transeuntes, pessoas que não tinham conhecimento e davam sua versão. Eu estou trazendo aqui a versão porque eu sei o que aconteceu e agora a operação está seguindo, o pessoal continua na operação, aumentou o quantitativo de servidores, aumentou o quantitativo de dias e não vamos deixar de fazer, não vamos deixar de cumprir as nossas atribuições. Lembrando que o fato de trabalhar não é nenhum tipo salvo-conduta para qualquer tipo de ação. É importante você trabalhar dentro da lei. E uma vez que você comercializa mercadoria que é proibida entrar no país, você está transgredindo a legislação tributária federal e vai ser feita todas as ações para poder coibir esse tipo de ação. Então, não há justificativa. Ah, mas eu estou trabalhando. Beleza. Então, se você trabalhar vendendo droga, também é trabalho, né? Se você trabalhar clínica clandestina de aborto, também você está trabalhando. Então, pode, porque você está trabalhando. Então, preste atenção, né? Vai depender do que você está fazendo, qual atividade que você está exercendo, e vender mercadoria importada com transgressão da propriedade intelectual, isso configura tanto crime na esfera civil como crime na esfera tributária penal, tá? Ou contrabando ou descaminho. No caso, é contrabando porque é proibida a entrada desse tipo de mercadoria. Então, assim, vai ter as consequências, né, de todos os atos que nós cometemos, temos as consequências, tá? Então, eu queria explicar para a galera que acompanha a gente aí, para poder entender e saber que isso não ficou barato, ficou muito mais pesado, beleza? Eu peço que continue vendo os vídeos e lembre-se sempre que treinamento difícil, combate fácil.